Sebastian era o tipo de homem que despertava a admiração à primeira vista. Elegante, dono de um império construído com disciplina e inteligência. Seu nome estampava capas de revista, se fechava negócios milionários em minutos. Mas quando o dia acabava e o silêncio tomava conta da cobertura luxuosa, nada disso fazia sentido. O eco dos passos era a única companhia. Sebastian tinha tudo, menos alguém para compartilhar. Se inscreva no meu canal. Aos 42 anos, ele aprenderá a controlar tudo, menos o vazio que carregava no peito. O sucesso veio rápido, quase como uma armadura contra a dor. Amar, para ele, tornará-se um risco alto demais. Depois de perder a mulher que acreditava ser o amor da sua vida, Sebastian decidiu não se envolver novamente. Preferiu o controle ao sentimento. Preferiu o poder ao afeto. O único vínculo que ainda quebrava sua frieza era seu filho, Daniel. Um menino atento, sensível, que percebia mais do que falava. Todas as noites, Sebastian deixava o celular de lado para colocá-lo na cama. Contava histórias improvisadas, inventava finais felizes que ele mesmo não acreditava mais. Ali, naquele quarto simples, o milionário deixava de ser intocável. Tornava-se apenas um pai cansado. Daniel costumava perguntar por que a casa era tão grande e tão silenciosa. Sebastian sorria, sem saber como responder. Como explicar que o dinheiro constrói paredes, mas não aquece corações? Como admitir que, apesar de tudo, ele se sentia incompleto? O menino aceitava o silêncio do pai, mas seus olhos diziam que ele entendia mais do que aparentava. Naquela manhã específica, Sebastian acordou com um aperto diferente no peito. Não era ansiedade de negócios nem preocupação financeira. Era um pressentimento. Antes de sair, Daniel abraçou com mais força do que o normal. Não demora hoje, pediu. Sebastian prometeu voltar cedo, sem saber que aquela promessa marcaria o início de uma mudança irreversível. O trajeto até a empresa parecia mais lento. Pela janela do carro, Sebastian observava pessoas comuns vivendo vidas comuns. Casais caminhando de mãos dadas, pais rindo com filhos, histórias simples acontecendo diante de seus olhos. Pela primeira vez, sentiu inveja daquilo que sempre ignorara. Ele tinha conquistas, mas não tinha companhia. Tinha tudo, menos amor. Se inscreva no meu canal. No escritório, tudo funcionava com perfeição. Funcionários atentos, reuniões estratégicas, decisões importantes. Sebastian comandava tudo com firmeza, mas sua mente estava distante. Durante uma reunião, perdeu o foco por alguns segundos, algo raro. Questionou-se se aquele império realmente justificava os vazios que acumulava ao longo dos anos. Uma mudança inesperada na agenda o fez sair mais cedo naquele dia. Um detalhe insignificante para qualquer outro homem. Para Sebastian, foi o empurrão do destino. Ele caminhava distraído pela rua quando sentiu algo diferente no ar. Como se o mundo tivesse diminuído o ritmo apenas para ele perceber algo importante. Foi então que seus olhos encontraram os dela. Aurora. Um olhar calmo, profundo, que não julgava nem o admirava. Apenas o via. O encontro durou poucos segundos, mas foi suficiente para bagunçar tudo que ele acreditava estar sob controle. Sebastian seguiu andando, mas deixou algo para trás. Pela primeira vez em anos, sentiu o coração reagir. Naquela noite, ao colocar Daniel para dormir, Sebastian permaneceu sentado ao lado da cama por mais tempo. Pensava no olhar desconhecido, na sensação estranha de reconhecimento. Em silêncio, fez uma promessa que não ousou dizer em voz alta. Talvez ainda fosse possível sentir. Talvez o homem que tinha tudo ainda pudesse aprender a amar. Sebastian não soube explicar por que virou o rosto, mas o olhar dela já tinha ficado. Aurora seguiu andando, sem pressa, como se também sentisse o impacto. A cidade continuou, viva ao redor. Carros, vozes, passos apressados. E ainda assim, tudo pareceu suspenso. Naquela noite, Sebastian não dormiu. A cobertura luxuosa parecia maior. O silêncio ecoava pelos corredores. Ele tentou trabalhar, mas falhou. Pensava nos olhos que encontrou. Não eram curiosos, eram profundos. E isso assustava mais que a solidão. Aurora também sentiu o peso do encontro. Não era comum sentir tanto sem palavras. Ela voltou para casa em passos lentos.
o coração acelerado sem motivo lógico. Já tinha amado e perdido antes. Prometera não se envolver novamente, mas algo nele quebrou essa promessa. Dias depois, o destino voltou a insistir. A mesma rua, outro entardecer. Sebastian a reconheceu de longe. Aurora também o viu, mas hesitou. Dessa vez, ele não desviou. Permitiu-se sorrir, ainda contido. Ela respondeu com o mesmo silêncio quente. Conversaram um pouco, mas sentiram muito. Nenhuma pergunta invasiva foi feita. Apenas nomes, gestos e pausas. Sebastian sentiu algo raro. Calma. Aurora percebeu que ele escondia dor. Não aquela dor exibida, mas profunda. A que só quem perdeu muito carrega. Sebastian falou do filho naquela noite, com voz baixa e olhar distante. Disse que ele era seu mundo, mas que o mundo ainda parecia incompleto. Aurora ouviu sem tentar consertar. Apenas ficou ali, presente. E isso foi mais do que ele esperava. Com o tempo, os encontros se repetiram. Sempre simples, sempre intensos. Caminhadas, cafés, silêncios compartilhados. Sebastian começou a rir novamente. Aurora começou a confiar sem medo. Nenhum deles prometeu nada, mas ambos sentiam que algo nascia. O medo, porém, não desapareceu. Sebastian temia perder o controle. Aurora temia ser apenas um intervalo. O passado rondava os dois. Feridas antigas pediam cautela. Ainda assim, eles avançavam, mesmo sem saber onde aquilo daria. Numa noite chuvosa, ele hesitou. Pensou em se afastar para protegê-la. O velho padrão tentou voltar. Aurora percebeu silêncio diferente. E, pela primeira vez, falou do medo. Não pediu nada, não cobrou. Apenas disse que ficaria, se ele ficasse. Sebastian entendeu ali o que era amor. Não era posse, nem promessa vazia. Era escolha, mesmo com medo. Aurora não queria salvá-lo. Queria caminhar ao lado. E naquele instante, ele decidiu. Não fugir seria seu maior ato de coragem. Sebastian passou a noite em claro. Não por medo de perder Aurora, mas por medo de continuar fugindo. O homem que dominava números e impérios não sabia lidar com o próprio coração. E pela primeira vez, entendeu isso. A fuga já não parecia uma opção. Aurora também esperava, em silêncio. Não esperava promessas, nem garantias. Esperava apenas verdade. Sabia que amar alguém ferido exigia mais coragem do que paixão. Ainda assim, escolheu ficar, mesmo sem saber o final. Sebastian decidiu naquela madrugada. Vestiu-se sem pressa, mas com clareza. Cada passo era uma escolha consciente. Não iria mais se esconder atrás do sucesso. O amor não seria um risco evitado. Seria uma verdade enfrentada. E isso mudava tudo. Quando chegou até a Aurora, hesitou. A mão tremeu ao bater na porta. Não era insegurança financeira. Era vulnerabilidade real. A Aurora abriu a porta sem surpresa, como se soubesse que ele viria. E o silêncio falou por eles. Eles ficaram frente a frente, sem defesas, sem máscaras. Sebastian falou do medo de perder. A Aurora falou do medo de não ser escolhida. As palavras saíram lentas, mas honestas. Ali não havia promessas vazias. Havia verdade. O abraço veio sem pressa. Não era desejo, era acolhimento. Era o tipo de abraço que cura. Sebastian sentiu o peso sair do peito. A Aurora sentiu que não estava sozinha. Dois mundos feridos se reconheciam e se escolhiam. Dias depois, Sebastian apresentou a Aurora a Daniel. O menino observou atento, curioso. Não perguntou nada no início. Apenas sorriu, confiante. Sebastian percebeu ali algo importante. Seu filho já tinha aceitado, antes mesmo dele. Com o tempo, a casa mudou. O silêncio foi substituído por risos. A Aurora trouxe leveza ao espaço vazio. Daniel trouxe ainda mais vida. Sebastian aprendeu a chegar mais cedo. Aprendeu a dividir. Aprendeu a estar. Certa tarde, Sebastian observou os dois. Aurora e Daniel riam no jardim. Ele sentiu algo que nunca sentirá antes. Não era conquista, era pertencimento. Entendeu que o amor não preenche vazios. Ele constrói sentido. Sebastian ainda era um homem poderoso, mas agora
Era inteiro. A Aurora não o salvou. Ela caminhou ao lado. E foi isso que o transformou. Porque, no fim, ele descobriu: ter tudo não significa nada sem amor.